Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu permanecerei conectado com o Criador. O meu Senhor e Rei, por sua graça aqui estou. Conectado com o Criador, seu sacrifício me salvou. Conectado estou. Conectado, conectado. Conectado com o A paz do Senhor! Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um sábado. Iniciamos o mês de setembro. Esse mês é abençoado apesar da fumaça, né? Que tá demais. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco. Eu estou aqui com vocês por esses meses e estamos aqui aprendendo, falando um pouquinho, né, das nossas vivências com o Senhor. Este programa é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná, cujo nosso pastor-presidente é o nosso querido pastor Sadraque Muniz e a irmã Diná. Um beijo, um abraço. Hoje nós teremos uma pessoa muito especial que eu conheço há muito tempo, uma pessoa que eu admiro demais, estará aqui conosco falando um pouquinho, né? Este mês nós falaremos sobre organização. O que é organização? Os tipos de organização, organização familiar, organização financeira, organização da minha vida espiritual também. Então você não pode ficar de fora. Tantos conflitos, né? Mas o Senhor nos dá graça e nós, se Deus quiser, organizaremos a nossa vida. O programa Mais Conectados está no ar. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Eu gostaria de ler aqui com vocês em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12, que diz assim: Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse aqui faz parte dos 10 mandamentos que o Senhor deu para o povo, que estava enfrentando algumas dificuldades. Foram leis que o Senhor deu a nós e que nós devemos seguir, né? Entre elas existem muitas, como não furtarás, não adulterarás, não matarás, entre outros. Mas este versículo aqui, né, o Êxodo 20, 12, diz: honra o teu pai e a tua mãe. Quando nós falamos de pai e mãe, estamos falando da família. Este é um projeto que o Senhor fez com muito amor e com muito carinho. Mas atualmente nós vemos tantas famílias com tantos problemas, tantas questões a serem resolvidas, tantos papéis sendo invertidos, tanta desorganização familiar, e isso pode causar muitos problemas para as crianças, para os jovens, né? Tantos traumas, tantas feridas, né? Nós esses dias falamos um pouquinho sobre feridas, como isso pode fazer com que a pessoa entre em estado de adoecimento, enfim, entre outros. Eu quero nessa tarde falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Nós já teremos uma convidada especial, mas aqui o Senhor nos traz através da sua lei, através da sua palavra, né? A Bíblia, o que nós devemos fazer como família, com essa dinâmica familiar. E isso o Senhor deu a nós. E Ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque assim os seus dias na terra serão prolongados. E eu acredito que o Senhor aqui não estava dizendo somente em ter muitos anos de vida, mas também em termos dias de felizes, de felicidade, em abundância, porque a obediência é um princípio. Então, se nós obedecemos e se nós honramos os nossos pais, nós também seremos abençoados por Deus. Como está a sua família?
né? Como estão os seus filhos? É momento de repensarmos como estamos vivendo, como estamos lidando com os nossos filhos, com o nosso esposo ou esposa, né? Este é o momento, porque Jesus está voltando. Semana passada conversamos com a Eliane um pouquinho, né? E ela falou que ela crê assim que o Senhor está voltando, e eu também creio. Então é tempo de nós vivermos em união, vivermos na graça, né? Já estamos no tempo da graça, mas vivermos na nossa família, no nosso ambiente familiar, vivermos a graça, vivermos uma tranquilidade, termos a paz nos nossos lares, porque lar é um lugar e deve ser um lugar de paz para todos nós. Nós vamos ter agora um rápido intervalo. Quero já de antemão falar um pouquinho da nossa escola que está aí para inaugurar, a Escola Pastor Aguinaldo Muniz. Você não pode ficar de fora. Vou pedir para os meninos aí colocarem para nós o encardezinho. Caso você tenha interesse de estar matriculando seu filho aqui com a gente, você será muito bem-vindo. Paz do Senhor, eu estou aqui com ela vai se apresentar, irmã Gerliane. Gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho para nós, para quem não conhece ela também aí de casa. Oi, Joyce, é um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço o convite, com tanto carinho que você me fez, e é sempre uma honra, tá? E eu me chamo Gerliane, eu sou casada, meu esposo se chama Jorginho, né? Mais conhecido, né, como Jorginho. Ele é, esqueci. Presbítero. Não, ele é evangelista. Né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Eduardo, que já é casado, a minha nora, a Ana, e tenho o meu filho, Caio Murilo, de 16 anos, e nós congregamos aqui na sede, né, com o pastor Sadraque. E eu também, profissionalmente, eu sou neuropsicopedagoga, eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades e transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente está, né, sempre participando de alguma coisa aqui na igreja, né? nessas atividades. Então, como hoje nós estamos falando sobre organização, né? Gostaria que você falasse um pouquinho o que é organização. E hoje nós vamos falar sobre organização familiar, né? Que é o projeto de Deus. O primeiro ministério que o Senhor deu para nós foi a família. Então, falando um pouquinho sobre organização, na verdade, a organização ela é uma habilidade essencial que nós precisamos, né, desenvolver. E, na verdade, a organização ela é ensinada. Então, né? todo mundo pode aprender. Todo mundo pode aprender. E, na verdade, a gente não nasce sabendo ser organizado. A gente é ensinado. E desde a tenra idade, né? Quanto mais precoce for ensinada a criança, né, melhor será esse refinamento dessa organização ao longo da vida. Né? Então, eu vejo hoje muitas questões assim. O simples recolher os brinquedos do ambiente que está sendo, né, que a criança está, brincou, no final já guarda, né, pelo pedido da mãe ali, isso já é, né, sendo trabalhada a organização com a criança tão pequena. E nisso a gente vai refinando ao longo da vida em diversas áreas, né, porque é necessário sermos organizados, tanto no trabalho, né, na vida profissional, quanto nas finanças, né, na vida pessoal em si, né, com planejamento, controlar o tempo, e também na vida espiritual a gente precisa se organizar, né, ter o nosso tempo de devocional, o nosso tempo, né, de frequentar a igreja, ter os nossos compromissos espirituais com o Senhor. Sim. Isso faz parte da nossa essência. E, né, sem sombra de dúvida, a organização no contexto familiar, ela é essencial, né? Tanto é que o primeiro lugar, a gente sempre fala muito isso, né? Quando a gente trabalha com criança, o primeiro lugar que a criança aprende praticamente
a visão dela de mundo vai ser no ambiente familiar, né? E o quanto isso vai influenciar. Ah, sim, eu sempre falo assim, que é a socialização primária, né? A família é o primeiro ambiente em que a criança se encontra inserida, que prepara ela com valores, com princípios, Sim. com consciência social, né? Da socialização mesmo, para depois encarar a vida fora. E dando em seguida nesse assunto, né, como nós já entendemos essa parte sobre a organização, qual seria o papel principal da família na sociedade? Bem, o papel da família na sociedade, Joyce, ele é fundamental, né? Porque eu sempre digo assim que a família, ela é a célula máter. É verdade. Ou seja, aonde se origina tudo. E de fato porque quando nós olhamos no contexto bíblico, Deus, lá em Gênesis 2:24, Deus criou o homem e a mulher e ele disse, né, deixai pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dos dois uma só carne, né? Então Deus transforma os dois em uma só carne, uma família ali é constituída. E posteriormente vai vir os filhos, ampliando essa família. E depois vem as gerações, né? E assim a gente vê o quanto o papel da sociedade, o papel da família na sociedade influencia, né? E a gente, dentro do contexto familiar, a gente cria, né, a consciência nos nossos filhos de valores para gerações, né? Para uma vida inteira, né? E eu vejo assim que a família, uma família assim saudável emocionalmente, psicologicamente, ela faz muita diferença na sociedade, porque a sociedade é formada por famílias, né? Então, famílias doentes adoecem a sociedade. Famílias destruídas leva, né, consequentemente, a um fracasso na sociedade também. Então, Deus tem um cuidado muito grande com a família justamente por isso, né? Porque é dali que é gerado, né, pessoas que vão conviver em sociedades. Sim. Então, é de suma importância mesmo. E já dando, né, seguimento, e eu acho tão importante nós, enquanto família, enquanto pessoas, irmãos, né, entendermos também qual é o nosso papel dentro disso e qual é o papel de cada membro da família. Então, Joyce, eu acho maravilhoso entendermos o que é papel, né? Dentro do contexto. É verdade. Da família. Eu vejo que hoje os papéis, né? A gente escuta muito isso. Eu não sei se vocês escutam, mas eu já escutei muito. Os papéis estão sendo invertidos. A gente ouve muito isso, mas as pessoas nem sabem o que é papel, né? Quando a gente foca nessa visão de família, né? Por quê? O que são papéis? São funções, são responsabilidades, né? São tarefas que são delegadas mesmo para cada membro da família, seja o marido, o esposo como marido, a esposa, os filhos. E eu acho maravilhoso porque quem definiu esses papéis não foi nós. Deus constituiu os papéis para cada um, porque foi Deus que criou o homem e a mulher. Sim. Nada é criado por acaso, né? Eu falo assim, eu sempre gosto de uma dinâmica que a gente faz trabalhando com casais, que a gente imagina assim, para que foi criado uma máquina de lavar roupa, né? Foi pensado, idealizado aquele produto ali, aquele eletrodoméstico que eu acho assim maravilhoso, indispensável, né? Foi pensado para ajudar, né, nos afazeres domésticos, lavando ali a roupa. Né? E funciona perfeitamente, não funciona? Atende a nossa necessidade para lavar roupa. Mas e se a gente colocar pratos lá dentro? Louças, né? Vai quebrar tudo. Né? O que vai acontecer? Consequentemente, vai ter um estrago. Não vai funcionar adequadamente, porque ela não foi criada para lavar
louças, lavar vidro. Ela foi criada para lavar roupa, né? Então, dentro da família existe esse conceito também. Cada um tem o seu papel. Sim. Nós fomos criadas por Deus, idealizados, já para uma determinada função específica. E quando acontece de cada um exercer essas funções, esses papéis dentro da família, tudo flui, tudo funciona, gera harmonia, bem-estar entre todos, e há assim a bênção da prosperidade em todas as áreas, né? Então a gente vê que realmente funciona. E eu creio que a maior parte das infelicidades hoje dentro do contexto familiar está justamente nesse pilar de compreensão, entender os papéis, entendeu? E a gente vê muito hoje essa questão assim do machismo, né? Hoje eu falo assim que nem tanto, sabe, Joyce? Mas na geração do meu pai, dos meus avós, que não é tão distante, era aqueles homens mais tradicionais, autoritários, né? Muito autoritários, muito assim, detalhista, né? Assim, muito severos mesmo. Mas existia o machismo. O homem aqui e a mulher aqui, não, né? O que homem faz, mulher não faz. Então, existia esse extremo. E, em contrapartida, hoje, a gente vê sobressaindo muito o feminismo. A mulher buscando lugares, né, que, assim, sobressaindo em todas as áreas, assim, de forma que eu vejo que é aquela questão, assim, de empoderamento, né, de que eu posso tudo, eu dou conta de tudo. E, consequentemente, ela sai da posição que Deus, né, estabeleceu. E se sobrecarrega, né? E o que acontece? Deus não criou o homem e a mulher, né, para competir. Deus criou para cooperar, colaborar um com o outro, para que, quando Deus fala assim, farei de dois uma só carne. Então, Deus transforma os dois em um para que se completem mesmo, sabe? Um completando o outro para que as coisas venham a funcionar dentro do propósito dele para a família, né? Então, acontece muito. Quando os pais estão bem estruturados, consequentemente os filhos também, né, estarão aí nesse caminho. Sim, Joyce, porque a família, ela estabelece muito a identidade dos filhos, sabe? Está dentro do contexto família. Então, assim, você criar um filho dentro de uma estrutura familiar saudável, com princípio, com valores, você gera no coração do seu filho uma identidade única de quem eu sou. E ele na sociedade, ele vivendo ali, depois, quando eles crescem mais, eles não vão, sabe, assim, sofrer conflitos que possam trazer dúvida ao coração deles de quem eles são, entendeu? Então, firma a identidade, dá segurança. E isso, né? Não é só no contexto religioso, né, que a gente fala. Eu acredito que os papéis, eles podem ser não associados ou são sinônimos, mas aos princípios, né? Não quer dizer que eu seja crente, que eu vou ter uma família saudável. E às vezes a pessoa não crente não vai ter. Não é isso, é uma questão de papéis, de organização mesmo. Toda família, ela tem uma base de cultura, uma base de religião, uma estrutura. Sim. E a dinâmica do próprio casal ali, do próprio contexto familiar, que, né, de certa forma, ou funciona ou não funciona. Não é verdade? O que é triste da gente ver hoje é que muitas famílias estão sendo destruídas, estão sofrendo consequências por muitas vezes não viverem os papéis. Isso não tem nada a ver com religião mesmo, sabe? É uma questão mesmo de entendimento, né? Porque eu, Gerliane, como eu falei no início, eu sou esposa, eu sou mãe,
né, dona de casa, porque quem cuida da minha casa sou eu, e eu optei, né, por trabalhar fora, né? Eu tenho a minha profissão, tenho os meus horários, mas o trabalhar fora não me isenta da minha responsabilidade em casa para com a minha família. Então, assim, se a gente não tiver uma consciência, um equilíbrio, a gente se sobrecarrega ao ponto de não negligenciar o que é prioridade aos olhos de Deus. Não aos olhos do mundo, dizendo assim, mas principalmente aos olhos de Deus, que é a família, que é o cuidar do meu esposo, que é o cuidar dos meus filhos, que é eu manter a minha casa organizada, atendendo às necessidades da família. Isso eu tenho consciência que é minha responsabilidade. Então, o trabalhar fora não me isenta disso, entendeu? E a Bíblia também não proíbe, não tem lugares que vai dizer que a mulher não possa ir trabalhar fora. Né? Por isso que eu digo para você, é uma questão de consciência mesmo. E, né, entre eu e o meu esposo, um acordo para que isso aconteça sem gerar nenhum prejuízo. Né? Sem gerar nenhum prejuízo, né? Porque eu já cheguei, Joyce, quando os meus filhos eram mais novos, né, na fase do primeiro ano do ensino fundamental até o 5º, que é uma fase assim, né? Eu já cheguei a entrar no mercado de trabalho e parar por conta deles, né? Porque eu tive que fazer escolha. Muita demanda, né? Ou eu cuido deles nessa fase que eles estão, né, realmente precisando, assim, ou eu trabalharia fora, porque não estava dando conta, né? Então, assim, foi uma opção, foi uma escolha minha, cuidar daquilo que, para mim, né, é prioridade, né? Que foi eles. Então... Com certeza. E hoje colhe os frutos, né? E hoje colhe os frutos, sim, porque os filhos crescem, sabe, Joyce? Às vezes a gente olha os nossos filhos, né, pequenos, ali tão dependentes de nós, né, que a gente fala que a gente vive para eles, né? Tão dependente de nós, mas eles crescem e eles vão se tornando assim autônomos, independentes, e a gente vai vendo que a gente vai ficando meio de escanteio, sabe? Mas por quê? Porque as fases mudaram. Sim. Então eu sempre digo assim que a gente tem que clarear nossa mente, entendendo que existem as fases em que nós nos doamos mais para o contexto, sim, familiar, né, que são os pilares ali, mas vai existir outras fases onde vai nos dar mais liberdade para a gente, de repente, viver o lado profissional, sim, alguns sonhos e tudo mais, né? Mas tudo vai depender dessas prioridades que nós colocamos na nossa vida. Juliane, quais são os principais conflitos atualmente nas famílias? Eu sei que talvez pode ser também essa confusão de papéis, mas, na sua opinião, qual hoje é um dos principais conflitos existentes? Porque hoje nós temos muitas famílias que passam por muitos problemas, né? Famílias que estão sendo destruídas, como você comentou. O que faltou aí, vamos dizer assim? Ai, Joyce, se eu for contar a lista mesmo, são muitos. Mas eu só vou voltar um pouquinho aqui, porque vai depender dessa base. Por exemplo, quando a gente fala assim, os papéis do homem, os papéis das mulheres, os papéis dos filhos dentro da família. O homem, Deus constituiu ele para ser o líder, para ser o governante de casa. A autoridade de governar mesmo, Deus colocou sobre a vida do homem. E ele capacita o homem a tomar posse dessa autoridade e cuidar, né, desse ambiente familiar. Sim. Então, o homem, ele é o provedor do lar. Esse é um papel do homem dentro da família. Ele é aquele que dá ordem para os filhos, né? Eu falo que até o timbre de voz, sim, do homem, né, do pai... Sabe qual eu percebo isso? Na escola bíblica dominical.
Às vezes, quando eu vou chamar a atenção das crianças, eles não levam tanto em conta quando meu esposo, quando tá junto comigo, chama. Eu falo, meu Deus. Eu não sei, é uma essência que Deus coloca no homem mesmo, né? Então, até o timbre de voz, que às vezes a gente fala assim, menino, não faz... Deixa o teu pai chegar que você vai Sim, ver. é Aí o verdade. ambiente muda, né? É engraçado isso, mas é a realidade. Então, o homem, ele tem esse domínio sobre os filhos, do educar, principalmente para os filhos homens, ensinar a masculinidade, né, firmar a identidade, isso tudo é papel do homem, né, e existe outros, mas assim, e o principal que eu acho também é a questão do ser sacerdote no lar, conduzir a família espiritualmente, né? Seja em casa com culto doméstico, com oração, com aquela vida espiritual na dependência de Deus e conduzir a igreja. Então a esposa, ela já tem um outro papel como auxiliadora. Eu falo que a gente é administradora porque nós administramos nosso lar. Nós cuidamos dos nossos filhos por essência, porque primeiro eles estão, em vocês, né? Eu ainda não sou mãe. Mas assim, tá em nós a essência de cuidar dos filhos ali, do bem-estar, né? Então é nós que cuidamos da nossa casa, seja da roupa, seja da comida. Eu nunca abri mão, Joyce, de cozinhar lá em casa para minha família. Eu acho assim que o fazer nosso, eu falo que Deus dá sabe aquela comidinha só mãe faz? Sim. Né? Então, assim, eu nunca abri mão. Não que você não possa delegar isso para uma funcionária, mas você tem que estar à frente sempre para dizer, ó, hoje vai ser arroz, feijão, bife, faz uma saladinha disso, daquilo, né? A gente tem que delegar isso Sim. daí. Então, isso cabe à esposa, né? A gente, como mulher também, conduzir as filhas mulheres, né, no ensino dos afazeres domésticos, isso é da gente. Então, assim, olha, você vê que os papéis são distintos, mas se complementam. Sim. Porque, às vezes, Joyce, eu estou, às vezes, voltando para casa e eu vejo, às vezes, no semáforo, no trânsito, aqueles homens voltando do serviço para casa, sabe? De moto, assim, sabe? Tipo aqueles pedreiros, aqueles homens que trabalhou o dia inteiro pesado, né? no sol. E eu vejo ele ali todo sujinho e tal. E isso foi uma experiência que eu tive com Deus. E eu olhei e falei, Senhor, será que esse marido, esse homem, vai chegar em casa e encontrar uma casa esperando ele? Uma esposa, uma jantinha, uma casa limpa, organizada, esperando ele para o descanso, né? Ali, e eu fiquei pensando, porque muitos podem ter, mas muito não tem, Joyce. Vai chegar em casa, a esposa não vai estar ainda porque vai estar trabalhando, não tem janta pronta, não tem isso, não tem aquilo, sabe? Então, isso gera conflitos, sabe? Isso Sim. gera conflitos. Porque se você for pensar, Deus criou a mulher para determinadas coisas, para o ambiente familiar, e o homem para ser provedor, para trabalhar, para buscar, né, a provisão do alimento, do sustento, do cuidado da família. Então, são coisas que a gente tem que pensar mesmo. Aonde que eu posso, né, de repente, melhorar se eu não estou fazendo Sim. dessa forma, né? E tem os filhos, né? Os filhos, eles são aprendiz nosso. Porque os filhos, eles aprendem ouvindo, mas eles aprendem muito mais, né, vendo a gente na prática ali do dia a dia fazendo. Então, eles são aprendizes. Os filhos, eles estão ali também para nos ajudar. Não é porque a criança, meu filho, é pequenininho, que ele não vai ajudar a pegar o copo que ele tomou, o guardar suco, o sapato. guardar o sapato, né? Juntar os brinquedos, recolher a roupa. Então, assim, a gente já tem que começar a ir delegando. Olha, você vai me ajudar nisso. Dar previsibilidade e orientação para que eles vão também se organizando nesse ambiente familiar. Sabendo que a gente não faz tudo para eles que eles podem fazer. Sim. Também para a gente, né? Então, eu vejo assim, meus filhos sempre me ajudaram muito, muito mesmo, né? E o Eduardo, que eu já tive a experiência de sair para estudar fora, para estudar,
E assim, ele não teve dificuldade nenhuma de cuidar da casa dele. Ele fazia almoço, ele passava a roupa dele, ele cuidava da casa dele assim como nunca, porque ele aprendeu fazendo lá em casa. Aí agora ele casou, a esposa dele é uma bênção, uma jovem do coração de Deus mesmo, assim, preparada para exercer o papel dela dentro de casa. Hoje ele não precisa mais passar, fazer almoço, fazer tudo, porque ele tem ela, mas ele ajuda ela. Ele sabe fazer e ele sempre está ali ajudando na dinâmica familiar. E isso é maravilhoso, né? Criar filhos autônomos, criar filhos capazes de se cuidar e cuidar do ambiente que está é primordial. Sim. Aí tem também, né, Joyce, assim, a responsabilidade do casal de forma mútua. É responsabilidade dos dois, que é a questão do compromisso um com o outro, né? A fidelidade de um com o outro. Isso tudo, né? A santidade. Isso tudo são estruturas que sustentam o casamento para que quando vinham os conflitos, porque não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, né? A gente tem que estar alicerçados, né? Com conhecimento dentro dos princípios de Deus, para quando surgirem os intempéries, as situações difíceis, né? A gente saber solucionar. Então, o que você perguntando aqui para mim, Gê, qual é os conflitos que a gente vê hoje? Eu vejo assim que é os conflitos geracionais, sabe? Sim. Né? A gente vem lutando hoje com uma geração muito assim, que foi um boom muito rápido de evolução, né? Mudanças comportamentais, assim, que vem, sabe, assim, mudando as nossas estruturas. E a gente tem que ter, dentro da nossa família, eu sempre digo, a gente tem que ter um posicionamento de identidade mesmo, para não ser corrompido. Sim. Lá em casa as coisas funcionam assim, né? Então vai ser assim, não tem, né, influência. Meio termo, né? Olha para você ver, a diferença dos meus filhos um para o outro é de 8 anos. E eu e meu esposo criamos o Eduardo sem celular, sem tecnologias, né, à disposição como a gente tem hoje. Criei o meu filho sem essas youtubers, sem essas redes sociais. Não que isso seja ruim, não é um julgamento assim de negativo, mas eu quero fazer essa comparação. E assim, a gente criou o Eduardo e foi assim, tranquilo, comparando com o Caio Murilo hoje. Né? Por quê? Porque no tempo do Eduardo, a gente não tinha influências de fora para moldar, para ensinar, sabe? Hoje a gente tem essas influências, infelizmente, né? A gente compete com elas, esses tais de influencers, sim, sabe? Essa facilidade na palma da mão dessa geração, andar pelo mundo inteiro e conhecer diversas pessoas. Eu estava na minha avó esses dias e a gente estava mexendo em uns CDs, né? E hoje, assim, no YouTube, você só clica e a música já começa. E aí o meu avô colocou o CD lá para rodar. E tá lá rodando e rodando. Aí eu olhei para minha irmã e falei, meu Deus, eu não lembrava que isso demorava tanto assim para rodar. E é isso que aconteceu mesmo, deu um boom tão... Foi muito rápido, né? E a gente não pode ser careta, ignorar essa modernidade, mas a gente tem que impor. Tem princípios que é inegociáveis e a gente tem que inculcar neles. Inculcar literalmente, como a Bíblia diz, de manhã, à tarde e à noite, né? Então, eu falo assim, esse é o nosso desafio hoje. Né, viver essas situações que podem gerar conflito. Sim. Porque hoje eu deparo muito com mães dizendo assim, Gê, meu filho só quer estar com o celular na mão, é difícil, quando ele não está, ele fica ansioso e tudo e tal, né? Porque está tudo muito fácil ali, as crianças estão muito em telas de computadores, em televisão, essas coisas, e acaba influenciando sim.
Só um clique, né? Só um clique. Só um clique, né? Então, a gente vê muito isso acontecer. E tem também a questão financeira, né? Pode gerar conflitos. Com certeza. Né? Por exemplo, dentro do contexto familiar, é uma das áreas que mais traz conflitos para a família. E tudo isso por falta de organização, às vezes, né? Sim, porque a vida financeira da família precisa ser muito bem planejado e organizado, né? Porque não é fácil você, né, trabalhar, manter a família dentro das necessidades ali, eu vou dizer básicas, né? E ainda ter os recursos para você investir, para você, né, buscar o melhor, por exemplo, para os filhos de uma faculdade, de, né, oportunidades diferentes. Então, assim, o casal ele tem que ter o mesmo planejamento, a mesma organização, mesmo objetivo, né? as mesmas prioridades, porque trabalhar com finanças, né, você tem que ter prioridades, né? Às vezes eu quero viajar, estou cansada, estou estressada, mas esse ano é possível dentro do orçamento familiar? Né? Às vezes não é possível para agora, mas se nós planejarmos, nós vamos o ano que vem. Né? Então, tudo demanda muito desse diálogo. E outra coisa também importante, né, Joyce, é a questão do diálogo aberto entre as famílias. Eu vejo também muita dificuldade das famílias hoje estar se comunicando, sabe, de maneira assim, transparente, de maneira livre, espontânea, sabe? Então eu acho que o diálogo, né, sem julgamento muitas vezes, sem críticas, ele é essencial para a família, né? Principalmente para evitar certos tipos de conflitos, né? Porque quando surgir os conflitos, você não pode estar nos dois extremos. No extremo da agressividade, que é aquele que vai falar muito, vai xingar. Partir para a violência. Partir para a violência, né, que a gente às vezes depara com essas situações. E você também não pode ser aquela pessoa passiva. Emburrei, né? Como se diz, eu fechei a cara ali e eu não quero conversar sobre esse problema, sobre essa situação. Você vê que é dois extremos e assim, a frequência disso é destruidor. Sim. Porque o casal precisa estar se comunicando. E como a gente precisa estar se comunicando? Né? E eu falo por mim, que um dos pontos X, assim, a comunicação. O quanto às vezes é difícil se comunicar. Mesmo a gente falando o mesmo idioma, baseado, claro, que na cultura onde a pessoa veio, né? Eu falo de mim e do meu esposo. Nossa, tinha dia assim que a nossa comunicação parecia que a gente estava na Torre de Babel, cada um falando um idioma que ninguém estava entendendo nada. Pois é. E assim, eu falo, Deus é tão maravilhoso que vai passando os anos de casado. Você está com quantos anos, Joy? Eu vou fazer 4 anos de casada. Nossa, como passa rápido, né? Então, vai passando os anos de casado, a gente vai se conhecendo tanto em essência que a gente conhece a linguagem corporal, né? A gente sabe quando... Não precisa nem falar nada, a gente já entende, né? É a gente entende. Mas a gente precisa de momentos para a gente poder conversar de diversas áreas. Assuntos. Diversos assuntos. Se eu estou com um problema de conflito, eu tenho que falar sobre ele. Eu tenho que, sabe, me abrir, me expressar, mostrar meus sentimentos. Sim. Sabe, a gente não pode ser... eu falo assim, a gente não pode esconder as coisas debaixo do tapete ali e fingir que não está acontecendo nada. O outro não vai saber o que eu estou pensando, né? O que está acontecendo, eu preciso dizer. Precisa trazer à luz, olha, eu não estou bem por isso, aconteceu isso, o que você acha, entendeu? Sim. Tem que ter essa unidade, essa cumplicidade. Eu falo assim, não tem pessoa... na terra, pode ser a minha mãe, pode ser minha melhor amiga, pode ser minha pastora. Meu pastor, não tem pessoa que pode me ajudar e me compreender mais do que o meu esposo. Sim. Né? E se eu não puder contar com ele para falar, com quem que eu vou contar?
né? Verdade. Mas esse diálogo aberto, a gente falou com questão de conflitos. Mas o casal não pode só nesses momentos de resolver a situação dos filhos, de resolver a situação das finanças, de resolver situaçõezinhas do dia a dia. O casal precisa ter tempo para ele, sabe? Tempo para jogar a conversa fora, tempo para rir um com o outro. Tempo ocioso entre os sabe? dois. Tempo para tirar, contar, sabe? Momentos assim, porque quando a gente namorava, a gente não tinha esses momentos Sim. gostosos? Uma sorveteria, um passeio a dois, né? Lá em casa, depois que os meninos cresceram mais um pouquinho, a gente começou a ter uma conduta assim de viajar com os meninos 15 dias, né? Porque eu dividi aí o mês de férias e ter o nosso tempo, nem que fosse uma semana a gente tirava para nós dois, Legal. né? E a gente fazia se organizava, né? E tirava um tempinho só para nós dois. E que maravilha, dava uma renovada. Eu lembro que nós fizemos uma viagem para o Peru e eu fui com meu esposo na época, foi até para realizar um sonho dele, um sonho de moto. Viajamos de moto para o Peru. E eu pedi muito a Deus para me preparar para essa viagem, para mim ser a melhor companheira que ele pudesse ter na vida mesmo ali, né? Até nisso a senhora se preparou. Deus preparou. E, assim, não vou entrar nos detalhes, porque são muitos, mas foi a melhor experiência que nós dois estivemos juntos. Da gente sentar no chão, igual criança, e dar risada, da gente passar mal junto, sabe? Da gente comer coisas que a gente nunca tinha comido, da gente, assim, ter um momento único pra gente, assim. Então, a gente não abre mão de estar nós dois para vivenciar esse diálogo aqui de forma espontânea, alegre, sabe? Saudável. Isso renova a vida do casal e, consequentemente, da família. Da família, com certeza. Mas, Georliane, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo, né? Depois de todos esses assuntos que nós falamos aqui, né? Sobre família, o papel da família na sociedade, os conflitos e o que nós... né, devemos ser, pelo menos assim, tentar ser, né? O que a senhora deixa para nós e para todos que estão nos assistindo? Sim, sabe, Joyce, a Bíblia nos ensina muito a vivermos como família. A gente às vezes brinca assim, não tem manual para criar filho, não tem manual para nos conduzir na vida familiar em diversas situações, mas, sabe, por experiência própria, porque eu estou dizendo porque eu vivo isso dentro do meu lar, na minha vida conjugal, na minha vida em questão de criação dos meus filhos, né? Eu vivo isso. E existe sim, porque a Bíblia, ela nos dá fundamentos claros, nítidos, princípios, para a gente poder estruturar a nossa família. Ou seja, é o amor, né, o respeito, o perdão, né? Isso tudo são alicerces, né? A liderança do servir, do servir mais do que, né, receber. Então isso tudo são alicerces, são diretrizes assim que a gente estabelece, né? Cada um de nós, tanto da parte do meu esposo como da minha parte, nós estabelecemos para que tudo flua ali de acordo com a harmonia com Deus. Então, assim, o que eu deixaria assim mesmo seria colocar Deus como centro da família, né? Numa geração que a gente vive hoje, aonde a família está sendo muito, assim, bombardeada, as pessoas estão muito indiferentes, né? A responsabilidade familiar, se deu, não deu, cada um para o seu lado, né? Aquele voto de compromisso que a gente dá diante do altar, diante de Deus, a gente tem que validar a família como, assim, o maior propósito da nossa vida, né? Eu penso isso. E para a gente poder fazer isso, Joyce, a gente precisa colocar Deus no centro da nossa casa, no centro da nossa família. Um homem, né, um marido, ele jamais viverá
os papéis de Deus, que Deus estabeleceu para ele, né, dentro do contexto familiar, se primeiro ele não se submeter a Deus. Então, quando ele se submete a Deus, porque a Bíblia diz assim em Efésios, marido, amai as vossas esposas, né? Esse amor que Deus determina para o marido amar a esposa é um amor muito sacrificial. Sim. É um amor de doação, é um amor de entregar a vida pela esposa, pela família, né? Se esse marido não tiver alicerçado no centro da vontade de Deus, ele não vive esse amor de sacrifício pela família, né? De pensar na família, eu vou levantar cedo para trabalhar, para conquistar, para me dar o bem-estar para minha família, eu vou cuidar da minha família da melhor forma, eles são prioridade para mim, eu vou conduzir eles espiritualmente. Ou seja, o marido precisa estar debaixo dessa direção de Deus, né? Ele precisa cultivar a vida espiritual dele para com Deus, para que Deus o revista mesmo de autoridade para ele cumprir esse papel. Em contrapartida, a gente vê a esposa, porque a Bíblia diz para que as esposas sejam submissas ao vosso marido. É impossível hoje a gente entender essa submissão com amor, né? Sim. Eu não me submeto ao meu marido porque um autoritarismo que me impõe isso. Eu me submeto a ele por obediência a Deus e porque eu recebo todo aquele amor que me faz cuidar dele com o melhor da minha vida. Entendeu? Para mim, Joyce, viver essa submissão é uma honra, é um prazer muito grande, porque Deus me capacita a viver essa submissão. O meu marido é o líder da minha casa. O que ele disser, está dito, não tem conversa, né? E eu aceito isso. Eu não faço nada, eu não tomo uma... Para mim, vir aqui, Joyce, eu falei para o meu esposo, olha, Joyce me convidou assim, posso ir? Entendeu? Me abençoou e eu fui. Então eu não vou em lugar nenhum, eu não faço nada, eu não compro nada, se eu não tiver a permissão dele. Sim. Isso é uma submissão que eu tenho assim, Deus é prova do meu sentimento e das minhas atitudes, que eu tenho assim, não vou usar a palavra orgulho, mas eu me sinto honrada em viver. Sim. Entendeu? Eu me sinto honrada em viver. Então, assim, eu vejo que essa submissão vem de Deus, porque eu simplesmente correspondo a um amor que Ele dá para mim. Então, eu tenho prazer de fazer a comida dele, de cuidar da roupa dele, de cuidar da minha casa para recebê-lo quando ele chega do final do dia de trabalho. Então, assim, eu procuro, dentro da minha organização, eu procuro priorizar. Eu sei o horário que ele chega em casa. Quando ele vai chegar mais tarde, ele me avisa. Mas eu procuro sempre estar em casa a hora que ele chega. Né? Sempre preparar ali o cafezinho, preparar o que a gente vai comer como refeição, mas para recebê-lo. Né? Então, isso é uma submissão que não me traz sofrimento, não é humilhação, não é dependência, não é nada disso. Isso é algo que eu vivo por um entendimento que eu tenho. Sim. E que lá em casa, gente, funciona muito bem, porque a gente vive num ambiente de harmonia, vive num ambiente de paz, recebe as bênçãos do Senhor que a gente não tem nem como agradecer, porque são imensas. Sim. E a gente colhe todos esses benefícios na vida dos meus filhos, porque a gente vê eles crescendo saudavelmente, se desenvolvendo em todas as áreas, emocional, psicológica, profissional, vivendo os sonhos, os projetos da vida, e a gente está ali conduzindo. Então, eu queria dizer para vocês que isso são princípios. O perdão tem que ser diário também, a gente não pode deixar de citar, porque por mais que a gente viva nessa harmonia, sim, a gente sempre concilia, né, situações que vivenciamos. E a gente tem a prática
desse princípio do perdão. Como diz a Bíblia, a gente não vira um dia para o outro, né, sem o diálogo do perdão. Sem o diálogo do perdão. E meus filhos vivem isso também. Meus filhos vivem isso com facilidade, né? E a gente vê também na vida dos meninos a questão da obediência e da honra, gente, né? Porque gera, quando o filho se sente no ambiente de harmonia, acolhimento, aonde as coisas assim fluem, para eles obedecer é muito fácil. Mais simples, não né? é? Eles não têm conflitos. Então, eles têm o comportamento de obediência e eles têm um comportamento de honrar a gente. Então, a gente vê assim, sabe, Joyce? Vou dizer para você, é assim que vocês vivem, é assim que nós aprendemos a viver. Aprendemos a viver, porque nós somos moldados por Cristo a cada dia. E a gente vê que realmente funciona, sabe, Joyce? Porque é aprendido, hein? Porque é aprendido. Tudo é aprendido e o Senhor, Ele nos ensina através da palavra dEle. Ele nos capacita a viver isso. É possível, a palavra é essa. É possível um lar ser restaurado, né? E ser reorganizado dentro dos papéis, das funções de cada cônjuge, de cada membro ali da família, né? Então, às vezes, é difícil, que às vezes a gente vê, né, famílias que você fala assim, está destruída, é impossível ser reconstruída, ser restaurada. Não é, Joyce. Aliás, não é se você se colocar na presença do Senhor, trazer Jesus para o centro da sua casa. Aí eu acho possível, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mas fora disso, eu acho impossível. Não tem como, Joyce. Não tem, você é psicóloga, né? Não é falando da questão da psicologia, mas eu digo assim, não tem outro caminho, porque isso é trabalhado de dentro para fora, assim, numa dimensão muito além da alma, que é o sentimento, né? Então, o Senhor molda o nosso espírito mesmo a viver essas obediências. Com certeza. Eu gostaria que a senhora fizesse uma oração para todas as famílias que abriram, né, esse espaço para nós estarmos aí junto com vocês. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento que estamos vivendo aqui, compartilhando da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, que eu sei que vai alcançar, Senhor, muitas famílias, muitos lares que nos assistem, a qual o Senhor tem oportunizado. Pai, que a Tua palavra, Pai, assim como diz, né, ela nunca volta vazia, que ela possa ser lançada como semente de ensinamento aos corações de todo homem, de toda mulher, que são marido e esposa, de todos os filhos. Alcance essas famílias e traga transformação, restauração, que o Senhor organize os lares, Pai, para que a Tua presença, a Tua palavra possa se achegar e fazer transformações maravilhosas como o Senhor faz. Eu creio, Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado porque o Senhor criou o propósito da família e o Senhor tem sustentado as famílias com fidelidade e nós confiamos em Ti a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Obrigada a você que esteve aqui conosco e até o próximo sábado, se Deus quiser.